A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. 1 hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Alô, amigos da One TV, estamos novamente aqui com você, Futebol em Rede, venha pra rede você também. Tivemos rodada do Campeonato Paulista neste fim de semana, a suspensão dos jogos do Rio de Janeiro, muito eficientemente, até pelo problema envolvendo aquele incêndio no CT do Flamengo, que a gente vai também discutir um pouquinho sobre isso, mas é muito triste esse assunto, né? Aqui em São Paulo, o Santos continua ganhando, as duras penas, mas ganhou em cima da hora. Craque Jean Mota, o Sampaoli já descobriu um craque no Santos, Jean Mota. Mesmo? Mas tá fazendo o cara jogar, legal isso. Tá liberado o frescobol até a estreia na Copa Sul-Americana. É verdade. E o Jardine passa da semana? Rapidinho, sim ou não? Não. Passa da semana? Não. Pelo que eu já ouvi falar com os amigos que estão no São Paulo, mais um já jogo. Estão autorizados a procurar uma solução. Você acha que tem muito técnico, ou assessor, ou agente ligando para o Raí, para o Tricolor nesse momento? Senhora. Estamos aqui. Raí, não esqueça de mim, mano. Não esqueça. Não esqueça. Tem um projeto para fazer aí. Mas se ele ganhar bem do Tadjeres, eu acho que ele permanece. Ah, sim. Ele ganha 3-0. Tá classificou. Bom. Aí domingo é o Corinthians. Bom, na Arena Corinthians, onde que você ganhou. chama de Itaquerão. Onde nunca ganhou. Mas, mas sempre tem uma primeira vez. Isso. O Corinthians, por falar no Corinthians... Também tá com o carinho. É mau horizonte para o Corinthians, não é Novo Horizonte. E o Corinthians vai estrear na Sul-Americana contra o Racing. Exatamente. Que é o líder do campeonato argentino. Problemas para Carille e sua turma, já também falamos sobre isso. Brincadeira. Aliás, hoje é um dia muito triste para nós da imprensa, né? Infelizmente. Geral, tem acontecido tanta coisa nesse início de ano. O falecimento numa queda de helicóptero do companheiro da Rádio e TV Bandeirantes, da Band News, o Ricardo Boechat. Um abraço solidário à família e realmente a imprensa também está de luto nesse momento. A gente já estava de luto, de alguma maneira, pelos acontecimentos aí de Brumadinho, do CT do Flamengo, mas enfim... É aquela velha frase, né, Seródio? Brasil? Brasil é outro problema. A queda do helicóptero, a gente não sabe realmente o que ainda aconteceu com o Boechat. Infelizmente ele faleceu, ele e o piloto. Mas aqui a gente vai vivendo de tragédia sobre tragédia e as manchetes vão sendo passadas para depois. E ao mesmo tempo, vida que segue, vida continua. A nossa solidariedade a todas as pessoas envolvidas aí nesses acidentes. Principalmente a família do Boechat. Sim, sim. Bom, você pode acompanhar o nosso programa Futebol em Rede aqui pela One TV. É fácil, você coloca lá no site www.onetvsp.com.br e assiste o programa. Ou pode assistir também pela NET, canal 197, em 11 cidades espalhadas aqui no estado de São Paulo, em Budas Artes, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana no Parnaíba, Cutia, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra do São Alfredo, Vargem Grande Paulista. E se você perder o programa ao vivo, não se desespere, não arranque os cabelos, não faça nada disso. Você pode acompanhar o nosso programa no nosso site, www.futebolemrede.com.br ou até mesmo no nosso canal do YouTube. E você também acompanha o programa pelas emissoras de rádio, Objetivo FM 105,3 de Cabralha Paulista, Jornal AM 1400 de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, e a SAT FM 87,5 de Suzano, região metropolitana de São Paulo. Grande São Paulo. Você quer começar por onde? Olha, tem vários assuntos para a gente falar, debater, concordar, discordar, né? O Corinthians é sempre uma coisa que chama muito a atenção. Que coisa. O São Paulo, nesse momento, com o senhor André Jardine... Não de Jardine. Hoje me fizeram a seguinte pergunta, até podemos começar assim. Sim. No programa do Neto, agora há pouco, lá no Os Donos Tomou da remédio? Bola. Tomou remédio. Ficou muito triste com o passamento do Boechat, amigo dele, né? E a gente entende, amigo de todos nós. Olha, ele até fez a seguinte pergunta para a mesa lá. Na verdade, lá são cadeiras, para as cadeiras, para todos nós sentados lá. Mas se ele está perguntando para a mesa ou para a cadeira, é melhor melhorar o remédio. Hein? Não. Para o Vinícius Eutrópio, que estava lá, que é treinador de futebol, para o Dirceu Maravilha, e para mim. Sim. A pergunta foi feita a seguinte: quem é o culpado pelo momento do São Paulo? Eu, particularmente, acho que é o Raí. Aí muita gente vai dizer que é o Leco. Eu acho que o Leco, ele delegou poderes ao Raí, ao Lugano, ao Ricardo Rocha na época, agora é o Wagner Mancini,
E essas pessoas é que bancaram o Jardine, não tanto o Wagner Mancini, que chegou depois. Mas o Raí sempre fez questão de bancar, acreditando que um técnico bom na divisão de base seria também muito bom no time de cima, no caso, o time profissional de São Paulo. Esse é o Raí. Esse é o Raí. Então, eu acho que ele é o culpado também pela fase. Se desse certo, ele também seria o grande culpado. Eu entendo a posição do Raí, que ele tem uma cabeça meio europeia e não está errado, achando que tem que dar chance para começar. E é verdade. O que é a cabeça meio europeia? É que o cara fica lá trabalhando um ano, não acontece nada, mas não manda embora. Aqui é diferente. Aqui técnicos já caíram, porque Você sabe... viu o que aconteceu no campeonato inglês esse final de O semana? que aconteceu? O Sarri tomou uma surra do Manchester United, do Manchester City, Sim. do Guardiola. Pô, o E essa Agüero fez altura gol de do- tudo quanto é jeito. Sim, e essa altura do campeonato, o Sarri não está brincando com nada. Ele já deve estar pensando como faz para voltar a Nápoles. O Sarri seria um bom nome para o São Paulo? Seria. Eu acho que não conseguiria trabalhar aqui, não porque não seja competente, para chegar nesse momento, né? E já imaginou administrar um vestiário? Agora a pergunta para você, meu cara Fábio Serrano. Eu conheço Imagine o você vestiário. administrar o vestiário do São Paulo com aquelas cobras criadas, principalmente Nenê e o Diego Souza. Sim, mas esse não é o problema. O problema Não, de São não é Paulo, problema? Não, o problema de São Paulo vem há muito tempo. Sim, isso é O verdade. problema de São Paulo vem há muito tempo. Há Primeiro, 10 uma anos. questão de filosofia. 10 anos. Desde o momento que o São Paulo enfiou na cabeça que era superior ao mundo, não é nem superior que eles usam o termo, como que é? Soberano. Soberano, a coisa começou a degringolar. O São Paulo, hoje, é o Corinthians de 15 anos atrás. E o Corinthians, hoje, é o São Paulo de 15 anos atrás. Você está Mudou, querendo dizer que mudou. o São Paulo é o faz-me rir? O São Paulo, não é faz-me rir. O São Paulo conseguiu voltar para trás na história, nunca vi isso. Regrediu. O São Paulo tinha tudo. Tinha CT, tinha um staff profissional, tinha pessoas competentes. Um dia E o um Juvenal, refis. eu acho que estava de ressaca, foi lá, mandou todo mundo embora. Avacalhou tudo. São Paulo avacalhou tudo. Tinha até estádio. Hoje o São Paulo tem o Coliseu, que vai ser usado na Copa América. Vai. O São Paulo. E por que vai ser único usado na Copa estádio, América? Porque o Caboclo era do São é Paulo. do São Paulo. O São Paulo, para quem acha que não conhece a história, o São Paulo teve o único estádio decente do estado de São Paulo durante quase 50 anos. Verdade. E todo mundo usava o estádio do São Paulo. Era neutro. Não, neutro não era, mas Era usava neutro. o estádio Ó, do São Paulo. São Paulo ganhou O São e Paulo perdeu o título lá, Palmeiras, Santos, Corinthians. Cansou de ganhar dinheiro por causa do estádio. Não fez porcaria nenhuma para melhorar Nossa, o que estádio. susto, achei que você ia falar outra Porcaria nenhuma. O estádio do São Paulo já foi conhecido por nós da imprensa como treme-treme. Depois fizeram uma reforma para colocar amortecedor no estádio. A FIFA botou dinheiro no estádio para o Mundial de 2000. Fizeram de tudo, mas o São Paulo parou no tempo. Parou no tempo. E administrativamente é a mesma coisa. Eu até acho que o senhor Raí tem todo o direito de achar o Jardine um gênio. E dá que é. Tudo bem, ele pode ser gênio. Mas existe um momento para isso. O São Paulo é um time que não ganha nada desde 2005 com o Leão. Não ganha nada. Não, o Paulo Autori. O Leão foi campeão paulista, perdeu o título invicto E para depois Portuguesa. da sequência foi campeão da Libertadores e campeão do mundo, 2005. Vamos fazer as contas aqui. São 13 anos que o São Paulo não ganha nada. Exatamente. O São Paulo não ganha nada há muito tempo. Não é hora de fazer teste. Não é hora de fazer uma aposta de risco. O São Paulo não tem tempo para isso. Tinha que ter um cara que, no mínimo, batesse no peito e assumisse a situação. Isso não acontece com o Jardine. Ele pode ter mérito, pode ser um gênio, mas não era a hora dele. E queimaram o menino. Queimaram o Jardine. Verdade. Queimaram. E o Jardine está fazendo pior, ele está queimando a base. Já pôs Elinho, está queimando, pôs o outro menino aí, que é o Anthony. Que é bom jogador. Do que foi campeão da Copa São Paulo, Sim, é bom jogador. menorzinho. Também acho. Bom jogador. O outro que era menorzinho, eles venderam. Então, os caras estão queimando etapas, não pode fazer isso. O São Paulo precisa urgente de uma solução. A solução tem que ser um cara que bate no peito e fala, é comigo. E quem? Esse que é o problema. Hoje, não tem nenhum técnico de ponta para assumir o São Paulo. Os que estão disputando Libertadores da América, Renato Gaúcho, Abel Braga, Mano Menezes, pronto, até o técnico do Atlético Paranaense, que parece ser promissor, Mas que é também jovem seria também. uma aposta, está disputando Libertadores da América. E o Luxemburgo? É uma solução, é um risco.
para o Luxemburgo assumir o São Paulo, você sabe que agora tem uma corrente que é a favor. Sempre foram contra. Sempre. Agora bateu água na bunda, tá todo mundo... Qual era a frase? Ele não tem o perfil agora tricolor. A água tá batendo na bunda, já tem gente defendendo a contratação do Luxemburgo. O Luxemburgo tinha que chamar ele e falar assim, é o seguinte, contrato seu aqui é risco. Contrato até o final do ano, se ganhar vaga no grupo da Libertadores da América, renovação automática. Ok? E outra, aqui ninguém contrata com quem você mandar. Aqui contratamos nós e você dirige o time. Não, mas ele tem que participar da discussão. Tem que participar. Sim. Isso é normal. Agora ele ele não pode contratar... ele contratar. Sim, não pode. Eu entendi. E vamos em frente. Vai tentar fazer alguma coisa. Quem sabe leva o São Paulo de volta à Libertadores da América. Hoje, o São Paulo está uma decepção. Não joga nada. Tá cheio de jogador acomodado. Faz 10 anos que eu vejo jogador acomodado no São Paulo. É incrível. O cara chega correndo barbaridade, que nem o Everton, que veio do Flamengo. Parou também. Parou! Já parou. Parou. E o Jusilei? Mas esse nunca andou. Mas tá gordo, Não hein? dá. Não é porque tá gordo. Tá Gordo gordo. eu sou melhor que ele. Não pode, é melhor pode. que ele. Melhor que ele eu sou. Jogando não. Melhor que ele eu sou. Falando Porque você é. que eu escutei neste final de semana de pessoas que frequentam o Morumbi, é que aquele voo da alergia, né? Porque deu alergia nos caras, perderam 2-0. Comeram tudo com a mão, nada de tadieres no avião. É verdade. Aí parece que surtiu efeito, já estão atrás de uma solução. Se o São Paulo não passar, adeus Jardine e o caríssimo Raí também é melhor começar a procurar o que fazer. Olha, você falou aí de um novo O técnico. do Raí é boato. Não sei até onde é verdade. Pra cair? É pra cair. Aí eu acho que não Mas do Jardine é quase certeza absoluta. O São Paulo já está, inclusive, ligando ou recebendo ligações para Com nesse certeza. momento. Quando fica numa situação dessa, E o os pior é que técnicos são muito... a torcida do São Paulo publicou na internet, antes do jogo contra a Ponte Preta, lógico, que depois, numa conversa franca, O time ia reagir. o time reagirá, estamos todos apoiando. O Jardim Mas e conversa de companhia. bêbado, não. A torcida organizada, quando se mete com o clube, Conversa é de- caminho da perdição. O problema do São Paulo é, primeiro, que eu acho que vai acabar usando por falta de tentar um Luxemburgo da vida, porque ele tem muita restrição lá ainda, e a gente entende. O Luxemburgo também criou muito problema para a carreira dele, mas é um... Ele deve morar no CT do São Não, Paulo, e a para gente- evitar sair para Exatamente, passear. para jogar pôquer. Agora... Pouco, ele jogava outra coisa. Sim, o que a gente entende, e também tem que avisar lá as cozinheiras, o pessoal, tudo, para tratar bem ele. É, nada de unha. Nada. Agora, o que tem que fazer é o seguinte: Manicure não tem nem técnico de ponta, vamos dizer assim, nesse momento disponível. A não ser que você chegue lá no Grêmio e fale assim: a gente quer começar uma revolução no futebol, você sai e vai para o São Paulo. Quem? O seu São Paulo quiser fazer Fazer chegar com no quem? Renato Gaúcho. Mas não vai fazer. Não vai fazer. Eu acho que vai acabar sendo, Não Cerotti, tem nem credibilidade para isso. a não ser que os dirigentes arranjem uma solução internacional. Mas que São seu Paulo Wagner também Mancini, gosta. já puseram ele lá. Exatamente, a Ele solução já está caseira. sentado no banquinho. Fala-se que o São Paulo espera que o Cuca melhore para se recupere da contusão, da grave operação que fez para voltar. Eu não acredito. Eu acho mais que vai acabar sendo o Wagner Mancini. Quer dizer, Até deu tosse. quer dizer que se der um jeito, deixa o Cuca aí. Deixa. Vamos chamar o nosso grande Vander Luiz para falar do assunto do Rio, porque eu já estou sem voz aqui. Vai lá, Vander Luiz. Quartarolo, Fábio Seródio, olha, é muito difícil falar desse fato da morte desses 10 meninos, né? A gente fica pensando muita coisa, então, primeira coisa, claro que a gente tem que ter a responsabilidade de quem, olha, se tem alguém culpado, se é o clube, o Flamengo aí tá falando que vai, assume a responsabilidade, mas vai buscar investigação, que tem dificuldade para reunir toda a documentação, mas tem que ter. E a gente espera também que os órgãos públicos, porque a gente tem muita lei, quando você olha no papel ali, é tudo muito bonito, mas normalmente a gente vê que falta fiscalização. E quando se tem fiscalização, tem alguma coisa errada, tem uma autuação, ainda cabe em recursos, olha, pode explicar que está sendo resolvido, que está ali provisório, né? Que tem muito provisório definitivo também no Brasil. Não estou falando que é o caso do Flamengo, que tinha ali um projeto e tal, mas estava ali, estava ficando daquele jeito. E aconteceu toda essa tragédia. Então a gente espera que aqui se cumpra a lei, se tem alguém, se tem um responsável, se tem responsáveis, que eles têm que pagar por isso. E fico ao lado dos sonhos interrompidos. Fico imaginando o que seriam esses meninos daqui a 5, 10 anos. A gente sabe que nem todos seriam craques. Quantos ficariam no Flamengo? Quantos teriam sucesso numa carreira internacional? É o sonho interrompido, né?
São 10 sonhos interrompidos. E não são sonhos individuais. São sonhos que envolvem a família, uma ascensão social que o futebol oferece a um pequeno número de jogadores. E, olha, é complicado. Mas eu espero que se tenha justiça e que a gente possa ter um pouco de conforto para esses familiares, porque a fila anda. Amanhã nós teremos outros meninos chegando com 14, 15 anos e daqui a um tempo a imprensa não vai falar mais tanto desse assunto, né? E os familiares é que guardarão essa dor e que eles possam encontrar um pouco de conforto. Pois é, o Vander Luiz falando aí do problema aqui do Flamengo, o CT que pegou fogo, tragédia. O jogo Flamengo e Fluminense vai ser nesse meio de semana. O Vasco joga na quarta contra o Resende. E Flamengo Fla-Flu, que é um clássico muito charmoso, importante, mas está um clima pesado ainda. Olha, Fábio Seródio, eu até escrevi sobre isso, como dizem os amigos, na minha rede social. Que seria o nosso site. Exatamente. Que beleza, né? Olha, não vai acontecer nada. Infelizmente é o Brasil. Desde o Batomushi, desde não sei o quê, de queda de avião, não acontece nada. A justiça é lenta, sonolenta e injusta, há muitos interesses envolvidos. Quando o Ronaldinho Gaúcho estava tentando sair do Brasil para jogar no PSG, já com a Lei Pelé, eu conversava muito com o advogado do Ronaldinho. E ele me dizia o seguinte, olha, enquanto os julgamentos... Bem de emprego esse cara aí. Ele falava assim, aqui no sul do país, o Grêmio entrou na justiça para impedir a saída do Ronaldinho. Aqui a gente não vai ganhar nunca. Porque o desembargador é gremista ou é colorado e não quer deixar uma brecha para que aconteça a mesma coisa com o Internacional. Quando chegar em Brasília, nós vamos ganhar. Não bateu outra. Chegou em Brasília, liberado o Ronaldinho Gaúcho, foi embora, tudo bem, até o Grêmio foi muito prejudicado na época, porque era clube formador e ele saiu de graça. Até aí tudo bem, valeu a lei naquele momento. O que eu vejo no Rio de Janeiro, em outros acontecimentos nacionais, a mesma coisa. Há um trabalho de um, protegendo o outro. O juiz que vai julgar o problema lá do CT, ou é flamenguista, ou é botafoguense, ou é fluminense, ou é Vasco, ele sabe que esses times também têm problemas no CT, então eles ficam se defendendo. O Batomushi faz 30 anos, não resolveram até hoje. Mas, Quartarolo, isso não é uma questão de não ter vai time, de nada. coração, não tem nada a ver. Isso é questão de ser brasileiro. Exato. Brasileiro é assim, brasileiro espera a tragédia acontecer, para depois descobrir que, olha, tava faltando isso, tava faltando aquilo, e não sei o quê. Você sabia que tinha um extintor só, que não funcionava? Brasileiro. Um extintor que não funcionava. Tá brasileiro, tá na veia, tá no sangue. É o jeitinho. É o especialista em fatos passados. Só se discute o que já aconteceu, só a tragédia. Aponta a solução na tragédia. Para ver antes, ou ver o que aconteceu em Brumadinho. Agora já descobriram tudo, tinha até laudo que ia cair tudo. Mas se tinha, por que não viram antes? Não, é brasileiro, deixa acontecer. E aí a gente corre atrás. Parece que gosta da manchete ruim. É raça, a nossa raça, infelizmente é assim. Mas é o jeitinho, senhor. Mas infelizmente é assim. O que acontece com os meninos do Flamengo, acontecia com o Corinthians titular há um tempo atrás. Eu nunca vou me esquecer que a Jurabixê chega no CT do Corinthians, que é no Parque Ecológico. Eram dois. Um que era o banheiro e o outro que era a imprensa. Quando ele chegou com Tevez e Mascherano, primeiro que o Tevez, que é feio, já olhou e falou assim, aqui não. Não há. Mas acabou ficando. Mas, cara, era a solução que tinha, era aquilo. A bola foi parar no mato, caiu lá, molhou a bola, foi uma... Tem a cobra, né? Pasmaceira. O Cittadini pisou na cobra. Foi uma loucura. O quê? A história da cobra era o Cittadini. Quer dizer, não adianta. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Temos que assumir. Mas precisa mudar. Temos que assumir. Somos completos idiotas. Não, adoramos viver perigosamente. Adoramos. E depois que acontece a catástrofe, somos os gênios das desculpas. Nossa, como tem desculpa. É desculpa para tudo. Olha, tinha aqui um documento dizendo o que ia acontecer. Porra, mas ninguém leu o documento antes, esperou cair para ler. É assim, não tem jeito. A gente tem que se sensibilizar, ficar triste pelas famílias dos envolvidos. São 10 mortos. Esse negócio de ficar fazendo fila, 1 minuto de silêncio.
Ah, não acontece nada, não adianta nada. Pra que É serve igual um minuto de manifestação silêncio? na Paulista, não Amigo, adianta nada. para, minuto de silêncio. Pode ficar eternamente sem falar nada, porque não vai resolver nada. Tem que falar antes de acontecer a tragédia. Tem que ver antes de acontecer. Fazer minuto de silêncio depois é ridículo. Beira a coisa de burro, para não falar outra coisa. O problema no Brasil é que não se faz prevenção. Manutenção é uma palavra que não existe no dicionário português aqui É a no terra Brasil. do jeitinho. É só você, exatamente, foi o que eu falei, é o Terra do jeitinho. jeitinho. Você sai pelas pontes de São Paulo, depois que caiu umas duas aí, é só passar por baixo. Você olha as pontes, elas estão deterioradas, elas estão sem manutenção, aí começa a cair, eles não sabem por quê. Porque não fazem manutenção. Na sua casa, por exemplo, quebra uma parede, quebra uma torneira. Se você não consertar logo, outras coisas vão acontecer. Fazer o quê? Quer dizer, não tem prevenção, não tem manutenção. Ah, o brasileiro é assim. Só que tem que mudar. Está na hora de mudar o jeitinho brasileiro. E no Rio de Janeiro é muito pior. A gente cansou de fazer jogo no Rio, de viajar para o Rio. Hoje eu tenho medo de ir ao Rio de Janeiro por causa da violência que lá virou uma Bogotá de 30 anos atrás. Lá você pode morrer a qualquer momento no meio da rua com a bala perdida e um fogo cruzado. Infelizmente é assim hoje, a belíssima Rio de Janeiro. Mas o carioca sempre gostou do jeitinho. A gente ia pro Maracanã fazer jogo, você tinha que levar um dinheiro para comer, para beber, que era a chamada verba, e levava um dinheiro a mais para pagar o técnico do Maracanã. Você já tinha pago aqui para Embratel. Em cima a cabine e embaixo o campo. Chegava lá, meu irmão, pô, a linha do campo não está funcionando, não tem linha no campo. Mas meu amigo, tá aqui o papel, ó, eu paguei lá em São Paulo. Mas, meu filho, não está funcionando, não está funcionando. Aí vamos dar um jeitinho, né? E aí, você quer... Tem uma linha aí, você quer comprar, você quer pagar, dá um refresquinho. Aí você dava o dinheiro pro cara, a linha aparecia. Ou seja, era a linha que você já tinha pago. Só que para muita gente, principalmente no Rio, que já foi capital federal, isso acontece agora em Brasília. Isso não é crime. Só que é crime. Isso é roubo. Então vive de jeitinho. Não está na veia, tem que mudar. Você é assim? Vai mudar como? Você é assim? Mas tem eu que não sou. Nem vou começar a discutir aqui solução para esse tipo de coisa, porque infelizmente... Mas uma hora tem que mudar. Uma hora vai mudar, mas essa hora vai demorar. Vai cair o país inteiro. Agora tá uma guerra deflagrada, conflagrada. Agora que perceberam que o jeitinho não dá jeito. E aí morrem 10 pessoas, 6 jogadores, morre funcionário do Flamengo, cai ponte, cai viaduto, cai tudo, e ninguém toma nenhuma providência. E daí vem aquilo que eu falei, não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque os outros clubes do Rio, que também têm muita influência, há muito dinheiro envolvido, há interesse, eles não vão querer crucificar o Flamengo, porque eles sabem que estão na mesma situação. Crucificar o Flamengo não é nada, tem que crucificar os caras que tinham que estar fiscalizando. Cadê corpo de bombeiro? Cadê prefeitura? Mas é isso que eu estou falando, é interesse. Esses têm que ser crucificados. É interesse. Esses que tem que ser... Aqui em São Paulo tem estádio que não tem alvará. Você sabe disso. Tem estádio, no glorioso Oswaldo Teixeira Duarte da Portuguesa, eu chamava carinhosamente de Lelé. Em homenagem à leptospirose, que tinha de xixi de rato e rato, embaixo era uma loucura. É uma loucura. Tinha rato que conhecia a gente pelo crachá. Tem shopping em São Paulo que não tem alvará. Tinha que ter vários extintores no container. Tinha um e não funcionava. Não funcionava. Mas cadê o cara aqui? Bom, sabe para quem que vai sobrar? Pro coitado do pedreiro que fez o puxadinho, pro cara que fez a gambiarra, lá o eletricista foi chamado lá um dia, não tá funcionando o ar-condicionado, faz funcionar, ele fez uma emendinha, deixou lá, vocês têm que trocar o ar, viu? Não, foi embora, vai sobrar para esse coitado, porque os grandões têm dinheiro para pagar o advogado, esse que é o problema. Bom, vamos voltar pro futebol, pelo amor de Deus, vai. Você não vai ficar nervoso aqui. Vamos falar do Corinthians que eu vejo nas redes sociais. Nossa, tragédia por tragédia, vamos o que estão mandando o Carille, viu? Agora já não é mais um. Não grande. É para Arábia, para outro tipo de mundo. Para Itu, né? Nossa. O Carille não era o cara que sabia montar defesa? Era. O que aconteceu? Desaprendeu? Desaprendeu. Porque o que ele toma de gol, ele tomou 3 gols em 2 jogos. Mas não é isso. O problema é que ele não consegue acertar a defesa do time. Isso porque ele é especialista. Sabe qual é o problema dele? Não tem esquema tático, não tem defesa. E outra, me explica uma coisa, Quartarolo. Você que é um gênio. Não sou não. Pode parar. Eu tenho 3 centroavantes. Sim. Um não faz gol nunca. Outro não faz gol há muito tempo.
foi a última vez que fez gol, a TV era preto e branco. Não é assim. E aí tem um cara que, coitadinho, mas tá fazendo gol. Qual dos três você escolhe? Vai. O que faz gol. Ah, é? Não, mas aí tem que poupar. Mas poupar pra quê? Não, quarta-feira tem o Racing. Mas tá poupando pro Racing. Eu não consigo entender. O cara fica de férias então não paga mês. salário pra ele. Não, o cara... É a mesma coisa. Você fica de férias, aí você volta a trabalhar e fala assim, Seródio, você tá de folga esse fim de semana porque nós estamos recomeçando e você tem que entrar no ritmo. Carilho, o time perdeu do Novo Horizontino e empatou com o Ferroviário. Perdeu jogando mal, porque você pode perder jogando bem, mas perdeu jogando mal. O Racing é líder do campeonato argentino, perdeu pro River Plate no final de semana. Que é um grande time. Mas é o líder. Tem o Centurion, tem aquele bobinho que jogou no Palmeiras, tem outro que jogou no Grêmio. Tem um bom time. Mas jogar lá no campo deles, amigo... O jogo é aqui, não é? Não, primeiro é aqui. Então. Mas lá no campo deles, amigo... Então, no mata-mata... Se o Tajeres faz esse prato feito com o São Paulo, imagina o Racing o que fazer. Então, mas aí que tá. O Seródio, a gente sempre falou, não sei se você também pensa assim, que nesse jogo de mata-mata, o primeiro jogo decide demais. Sei. E principalmente se você tem um jogo em Eu casa. não gosto de mata-mata, eu gosto de suicídio, que nem a Copa do Brasil. Tá bom. Agora, o jogo do Corinthians é quarta-feira. É Quinta. pra passar. É quinta, desculpa. Tem que passar. Porque se não passar, ou seja, se fizer 1-0, empatar, o jogo, a decisão vai pra Argentina. Não vai. É a Avedianeda ainda, é o Racing? Não, é assim. É a Avedianeda. Clássico é a vida. É que o Racing quase fechou, né? Lembra? Sim, mas tá de volta. Agora, tá de o volta. Racing vai levar o jogo para lá. É o que vai tentar fazer. É o que o São Paulo, a gente, né? Fala, bom, se trouxer um empate, perder de um gol de diferença, traz o jogo para decidir em casa. O que o Corinthians vai tentar fazer, ou seja, matar o jogo aqui. No final de semana tem São Paulo e Corinthians. Na Arena, que também é conhecida como Itaquerão, como você Quem disse. chegará pior? Vai depender do meio de semana, ou seja, a Sul-Americana vai decidir muito, vai influir muito. O São Paulo poderá estar estreando um novo treinador. O Wagner Mancini. Wagner Mancini, provavelmente, pelo menos interinamente, se for o caso. E o Carille, agora você vê como é cruel o futebol, meu caro. Será que vai Fábio pôr o Seródio. amigo do presidente, o fofoqueiro? O Mauro? É. Não. Ele entende tanto. Você sabe que o futebol, e já a gente vai encerrar mais essa edição do Futebol em Rede, né? Hoje bastante discutido, hein? Só uma coisinha. O futebol é muito cruel. Cruel. Até a semana Tá indo passada, embora do ganhando do Palmeiras, o Carille era genial. Insubstituível. E o São Paulo, então, era Carille- bestial. Era assim, Carille seleção brasileira. Hoje eu começo a ler aí, ouvir torcedor dizendo fora Carille, volta pra Arábia. o São Paulo. Você pegou... Não, os caras escreveram o seguinte, hoje que eu li. Você pegou um time montado pelo Tite, por isso que você foi campeão. Isso eu não tinha ouvido ainda. Eu ouvi porque eu tava lá. Tá. Ele foi Aliás, campeão, tem né? um certo cara, que eu não vou dizer, só a primeira, os iniciais. Iniciais. André Sanches, André que falava exatamente isso, mas tudo bem, tudo bem. Ele nunca gostou do Carille, Águas agora foi passadas, obrigado a águas engoli-lo, né? passadas. Mas ele, Águas olha, passadas, agora deve ter mudado de opinião. mas ele vai segurar o Carille com qualquer resultado, mesmo que não ganhe do Racing. Se o São Paulo não consegue, imagina o Corinthians. Bom, Tá bom. então, deixa eu só dar um recado aqui. Você está, além de acompanhar o programa pela One TV, que é ontvsp.com.br, pelo nosso site, pelo nosso YouTube, pelas rádios, você também tem a alternativa de acompanhar nossos boletins opinativos, e você escuta os boletins nas rádios. Nova Bebedouro AM 1180 de Bebedouro, Bragança AM 1310 de Bragança Paulista, Itaipu FM 99,7 de Marília, Clube Mococa FM 105,9 de Mococa, Rádio Ativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista, Nova Difusora FM 105, Por que você olha pra mim? Olha lá. para ver se você decora, você não decora nunca. Isso aí eu não consigo. 103,7 de Pindamonhangaba, Porto FM 106,9 de Porto Ferreira e a Sentinela M720 da cidade de Ourinhos. Um beijo para você, até a próxima, se Deus quiser. E a gente não falou do Santos, que está voando no campeonato. Tá voando. Voando, conseguindo os resultados, classificado já Voa, na São Copa do Paulo, Brasil. Tem voa. Copa Sul-Americana essa semana também. Olha, e o Cueva estreou. E segundo o Sampaoli, chegou para ajudar o time. Talvez possa ajudar. Boa sorte ao Cueva, ao Santos. Olha, e vem para a rede você também. Vai Futebol em precisar. Rede, aqui na One TV. Até a próxima edição. Termina aqui o Futebol em Rede.
No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.